Nazaré, Jesus foi criado, né? Ele brincou nas ruas aqui, ele fez arte, ajudou o pai na carpintaria, construiu casa. Detalhe, Jesus não era marceneiro, ele era carpinteiro, então ele construía casas, telhados, ele fazia edificações, não estava fazendo mesinha, cadeira, não. Ele era um carpinteiro e ele foi criado aqui. Então, quando ele começou o seu ministério, que foi lá em Caná, foi o primeiro milagre, aí ele vem para a sinagoga, ele vem falar aqui, e ele, né, como ela já disse, né, ele abre Isaías e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e fazer milagres. Ele fala: esta palavra se concretizou hoje na vista de vocês. E aí tem aquele burburinho: mas esse aqui não é o filho do José, aquele que brincava aqui na rua? Ele mesmo. Gente, ele tá louco, vamos matá-lo. E aí ele vai para Cafarnaum, e todo o trabalho dele é ali no Mar da Galileia. Até ontem, eu quero pedir desculpa a vocês, que eu fiquei em estado de êxtase. Eu não conseguia nem pensar e nem falar nada, mas eu quero me redimir e falar hoje que eu deveria ter falado ontem, lá no meio do mar. Jesus ficava dentro do barco e ele ia de um lado ao outro, né? De um lado para o outro ali. Eu creio que Jesus pisou em todos os barrancos ali durante 3 anos, pregando, curando, ensinando, em cada cantinho ali ao longo daquele lago. Os principais milagres foram registrados, mas muita coisa não foi registrada. As pessoas se apertavam Jesus, ele entrava no barco e do barco ele falava às pessoas que estavam ali no barranco. E aí ele ia para o outro lado. A gente viu ali a réplica, um barco a remo, então era lento. E as pessoas iam a pé, dando a volta a pé. Então, quando Jesus chegava do outro lado, as pessoas já estavam lá esperando por ele, porque eles davam a volta a pé. E ali Jesus tinha compaixão, e mesmo cansado, ele tocava, ele curava, né? Ele falava, ele ensinava. Então, o ide de Jesus, o Mateus 28, quando ele fala ide por todo mundo e pregai o evangelho, foi exatamente o que ele fez, foi exatamente o que ele viveu, de ponto em ponto, né? De mesa em mesa, de casa em casa, tocando as pessoas, olhando no olho, falando com as pessoas. E assim ele ia trazendo a visão do reino de Deus como um filho de Deus que ele era. Então, ele tinha as palavras de vida eterna, né? Para quem iremos nós, como os discípulos falam. Mas hoje Jesus habita em nós. Então nós temos as palavras de vida eterna. Quando nós falamos de Jesus, quando nós andando e ensinando, nós temos as palavras de vida eterna. Nós temos as palavras de vida eterna. E para terminar, o último texto que eu quero destacar é quando Jesus fala assim: Deus escondeu dos grandes e dos poderosos, né, as palavras sobre o reino de Deus, e ele concedeu aos humildes. Nós ainda vamos ver um pouco da glória de Jerusalém, né? Chegando lá hoje a gente vai ver um pouco, mas Jesus estava falando do segundo templo, do segundo templo edificado, que com certeza era muito mais do que vamos ver hoje. Só que os líderes judaicos, toda a religião judaica estava em Jerusalém, ali os grandes e poderosos, e ele estava ali no lago de Genezaré, né, no lago Tiberíades, falando aos humildes. Então Jesus estava sempre com os humildes, sempre no chão da fábrica, né, sempre falando aos simples e trazendo as palavras de vida eterna. E os líderes judeus, aqueles que querem controlar o povo, aqueles que querem dominar, estavam longe e perderam, né, um pouco. A gente sentiu ontem ali naquele lago, e na cidade de Cafarnaum, uma cidade simples, humilde, pequena. Você viu que apertado, né? Era ali onde Jesus estava. Então é onde nós, cristãos, temos que estar. No chão, né? Ali entre as pessoas, tocando, olhando no olho, falando,
e levando as palavras de vida eterna que está em nós hoje, as palavras de vida eterna. Amém? Amém.